Olá pessoal, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o papel da escola. A gente ouve sempre nos discursos, inclusive discursos políticos, sobre a importância da escola, da educação. Em primeiro lugar, há um reducionismo. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que educação não é apenas escola. A educação tem na escola uma de suas instituições, mas a educação é um processo social que nos forma para a cultura, os valores, os modelos de relações, as atitudes necessárias, consideradas comuns ou normais, os conhecimentos necessários para a nossa sociedade, o desenvolvimento científico, tecnológico, as visões filosóficas, as concepções de mundo. Então esse é o processo educativo, é um processo de formação do ser humano. O ser humano não nasce feito, o ser humano nasce com um potencial. A educação nos torna humanos, a educação nos humaniza. Se eu não me engano, se eu não me engano, é o Leibniz que vai cunhar essa frase: ninguém nasce humano, nós nos tornamos humanos pela educação. É a frase que depois a Simone de Beauvoir vai, vai se apropriar, né? E meio que ironicamente, né, brincar com a história. Ninguém nasce mulher, se torna mulher. Né? Já é baseado nessa visão anterior. Ninguém nasce homem, ninguém nasce humano. Nós nos tornamos humanos pela educação. A educação nos humaniza ou pode nos desumanizar. Né? A educação é que faz de nós quem nós somos. Nenhum de nós sabe como é ser pai, sabe como é ser professor, sabe como é ser jogador de futebol. Nós aprendemos isso. Nenhum de nós, por exemplo, sabe como é que se pesca uma baleia, porque nós não somos esquimós. Nenhum de nós sabe como fazer o iglu, porque nós não somos esquimós. Para aprender, para ser um esquimó, é preciso aprender a ser esquimó. Da mesma forma, qualquer que seja a perspectiva ou a possibilidade social, ela é aprendida. Inclusive, como é que se é homem numa sociedade, como é que se é mulher. É isso que a Simone de Beauvoir muito inteligentemente nos lembra. Então a educação é esse processo de formação. A escola é uma parte dele. Nós nos formamos nas nossas famílias, nós nos formamos nos nossos grupos de amizade, de brincadeira de calçada, de jogar bola junto, de brincar, de brincadeiras juntos na infância, nossos familiares, nossa pequena família, nossa grande família, as igrejas que nós frequentamos, o tipo de televisão que nós assistimos, de rádio que nós ouvimos, o que nós lemos, a internet, as informações que a gente pega, tudo isso nos forma ao longo do tempo. Essas relações nos formam para ser quem somos. Então, a escola é uma parte disso. Por que a escola é tão importante? A escola é importante porque ela é uma parte fundamental para a formação numa sociedade capitalista, principalmente numa sociedade capitalista no século XXI, já a partir do século XX, mas mais ainda no século XXI. Porque a família não é suficiente para formar a pessoa para o trabalho, para uma inserção produtiva, submissa, obediente, alienada, pontual, uma série de valores necessários, de saberes também necessários, que a família não consegue dar conta, que as igrejas não conseguem dar conta, que a televisão sozinha não consegue dar conta, que a mídia só não consegue dar conta, que as outras instituições não conseguem. E aí entra a escola como esse espaço formador por excelência para a nossa realidade atual. A escola é importantíssima. Mas há modelos diferentes. Então, quando as pessoas falam a escola é importante, a educação é importante, elas não estão dizendo a mesma coisa. Por mais que a direita e a esquerda e o centro e acima e abaixo se fale que a escola é importante, esses vários segmentos, esses diferentes segmentos sociais não estão dizendo a mesma coisa. Por trás daquilo que é dito há um significado diferente de como cada um vê o papel da escola. Então eu diria que fundamentalmente há três grandes perspectivas, três grandes maneiras de como se olha para a escola.
há uma perspectiva tradicional, que é a perspectiva que eu diria mais encontradiça, mais fácil de encontrar no senso comum. As pessoas que não têm uma formação reflexiva, que olham para a escola dentro de uma maneira mais superficial. A visão tradicional é a visão da escola como escada de ascensão social. A escola é aquela instituição que vai dizer o lugar social que eu vou ocupar. Meu filho vai para a escola, meu filho vai ser gente, meu filho vai ser alguém na vida, meu filho vai ser doutor. Essa frase, que é uma frase comum de se encontrar na boca de quase todo mundo, quase todas as pessoas, se a gente perguntar para os pais por que eles mandam os filhos para a escola, vai ser a resposta mais comum. Ela reflete essa perspectiva. Me desculpem, a voz começa a falhar com tanta live. Então, essa visão, ela na realidade reflete uma perspectiva da escola como constituidora do que o Gramsci chama de bloco histórico. O bloco histórico é a estruturação que uma sociedade apresenta num determinado período da história, num determinado lugar. Então, uma sociedade específica, geograficamente específica, com seu modelo produtivo, ela organiza essa sociedade em grupos que uns vão dirigir, outros serão dirigidos, outros vão se associar aos dirigentes, outros vão se associar aos subalternos e lutar e tentar mudar. Essa estruturação, a maneira como a sociedade se organiza em um determinado período da história, nesse sentido, seus valores, as relações, as formas políticas, é o que o Gramsci vai chamar de bloco histórico. E a escola é fundamental para a constituição do bloco histórico brasileiro nesse momento. Porque a escola é aquela instituição para a qual todos são enviados. A elite não frequenta a mesma escola que a classe média ou o povo. A elite pode até, eventualmente, um ou outro passar pela escola, mas eles terão escolas específicas e, principalmente, o grande processo de formação da elite não é a escola, é a própria constituição do capitalismo, são as próprias relações do capital, a produção. É quando o filho do burguês entra na fábrica, que vai tomar conta da fábrica, que ele vai se tornar o capitalista. Ele não aprende isso na escola. Mas a escola é fundamental para ensinar a grande massa, que é a classe média e os trabalhadores, os valores fundamentais de obediência, de submissão à autoridade, de produtividade, de busca da produtividade, de pontualidade, de assiduidade, de abrir mão de seu sonho, de sua vontade, de seu querer para fazer aquilo que é comandado. Então a escola é esse espaço que constitui, e que dentro dele a segmentação escolar vai servir como justificativo para a segmentação social. Os setores de menor remuneração vão olhar para si mesmos e vão dizer: eu ganho pouco porque eu estudei pouco, o fulano ganha mais porque estudou mais. E na realidade isso não explica a nossa desigualdade social. Isso é apenas um elemento da desigualdade social. Então essa visão tradicional da escola vai refletir esse processo de formação da estrutura social da nossa sociedade, a formação do nosso bloco histórico. Quem está acima, quem está no meio, quem está associado com quem está acima, quem está no meio, quem está um pouco abaixo, quem está mais abaixo. A escola participa da explicação e da estruturação disso. Há um segundo projeto, que é o que eu chamo de projeto burguês efetivo. O projeto burguês efetivo é o projeto de formação de trabalhadores. É o projeto que é muito claro, por exemplo, nos governos que representam a grande burguesia, os governos que representaram, como o governo FHC e alguns governos estaduais. Ele é o projeto de formar trabalhadores eficientes e produtivos. E para isso, disciplinados, submissos, individualistas,
uma série de outras características fundamentais para quem trabalha. E para isso se investe na escola, para isso o trabalhador tem que também ter um certo nível de formação científica, de manejo de tecnologias, para que ele possa ser produtivo e eficiente. O trabalhador depois se segmenta entre os setores que vão para a universidade, vão assumir os postos reservados ao que a gente chama de classe média, dependendo da sua escalada social. Ele pode até atingir os postos de alta remuneração. Lembrando que a alta remuneração nunca é como ser um capitalista. Mesmo um juiz ganhando 80 mil, os altos postos do Estado, militares, altos cargos do executivo, ou do legislativo, ou no judiciário, não são equiparáveis ao cara ser dono, ser um proprietário de uma empresa, ser um empresário, ser um capitalista. Um capitalista, que é o 1%, na realidade o 0,5% hoje que controla o país todo, mas 1% dos capitalistas, são caras cuja remuneração não é salário, é o lucro. Então eles não se limitam a um salário como um juiz, como os altos cargos da classe média alta. Mas esse sonho da classe média alta é o sonho justamente que incorpora politicamente, faz com que a maior parte das pessoas deixe de pensar a partir do que é e de olhar o que é que me interessa no setor que eu efetivamente ocupo, porque eu vivo desse sonho de chegar lá em cima. E é isso que é o papel desse processo de escolarização. Ele prepara os trabalhadores com ciência, com tecnologia e com toda essa formação submissa para entrar nesse projeto, que é o projeto da elite que controla o país. Por dentro desse projeto, eu diria que hoje há duas vertentes minoritárias, mas que têm feito muito barulho, que é a vertente que defende a escola militar. A escola militar é apenas um segmento profissional específico de escola, assim como eu fui professor na escola técnica do curso de edificações, era um curso voltado para pessoas que iam trabalhar com a área de edificações. Quem vai para lá, embora tivesse uma formação muito boa e muito ampla, mas era voltado para isso. Então, quem vai para uma escola militar é porque quer ser militar. Não são escolas que possam ser generalizáveis, todos serem formados como militares, isso não existe. Nós não somos Esparta. A sociedade espartana era assim, até porque também era uma sociedade muito pequena, era uma cidade pequena, que podia militarizar todos. Da mesma forma, há um outro setor hoje que defende que as escolas fiquem sob controle de igrejas. Isso foi uma das primeiras coisas que o mundo livre, o mundo ocidental, rompeu. A escola surge como uma tentativa de retirar a formação das pessoas das mãos da religião e abrir a formação para uma perspectiva livre, embasada na ciência, na filosofia, na história, na sociologia, nos estudos sociais, científicos, filosóficos e históricos. Então foi uma das primeiras lutas da escola, foi para romper com esse controle da religião sobre o processo de formação. Então o retorno a isso é retornar à Idade Média. Até porque também, além de ser algo anacrônico, estúpido querer romper com um mundo que hoje é baseado sobre a ciência, sobre a tecnologia, menos um pouco sobre boas concepções filosóficas e sociais, mas é muito sobre ciência e tecnologia. A questão é, numa sociedade como a nossa, que nós temos tantas formas religiosas, quando se fala em religião, escola sob comando de religião, o que é religião? O catolicismo, o protestantismo, as igrejas que se dizem evangélicas, que não são protestantes, nem são católicas, o hinduísmo, eu tenho amigos que são hindus, o espiritismo, o umbandismo, o ateísmo. Qual vai ser a concepção?
Então a escola é leiga, a escola é laica, porque justamente ela não pode estar nas mãos de uma forma religiosa e obrigar todos a acreditarem na mesma coisa. A fé de cada um é algo pessoal, não pode ser definido pelo professor, pela escola, seja por quem for. É uma questão de escolha da pessoa em geral, vinculada à sua família ou não, mas é uma opção pessoal. Então não cabe à escola ser religiosa, não cabe à escola ensinar religião, não cabe à escola definir religião, nem ensinar uma visão de mundo religiosa como se fosse a visão do conhecimento universal. O conhecimento universal é um conhecimento baseado em ciência e filosofia, é um conhecimento que é compartilhado por todo o mundo, não é um conhecimento islâmico, ou hindu, ou cristão, ou espírita, ou anímico, ou umbandista, ou seja do que for. Ele é um conhecimento que busca a universalidade, porque justamente é um conhecimento que pode ser intercambiável, conhecimento que busca uma verdade comprovável, que possa ser discutida com todos. Então, esse é um outro modelo que também me parece, logo que a gente passe esse tempo tenebroso que a gente vive, ele vai ser jogado na lata de lixo novamente, como já foi na lata de lixo da história. Então, por último, eu diria que há o modelo, que é o modelo que busca ser construído pelos educadores do mundo. Esse modelo vem sendo construído, eu diria que fundamentalmente nos últimos 120 anos, 100, 120 anos, que é um modelo que vem sedimentando, não é uma visão única, são várias possibilidades, são várias visões diferentes, mas que têm em comum a concepção de que o papel da escola, em primeiro lugar, é formar para a liberdade do ser humano, e para essa liberdade é fundamental uma consciência crítica, uma consciência reflexiva, uma formação de personalidade autônoma que pense por si mesmo, baseado em valores universais, baseado na cultura, no saber, na ciência, na filosofia de bases universais. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que essa formação deve buscar o engrandecimento máximo de todos, o desenvolvimento de todos os potenciais do ser humano. Então, meus potenciais não apenas cognitivos, intelectuais, mas meus potenciais físicos, minhas possibilidades de relações com os outros, minhas possibilidades artísticas, minhas possibilidades culturais, minhas possibilidades afetivas. Eu preciso me desenvolver como ser humano pleno, todos nós. E essa é a busca desse projeto que é construído pelos educadores do mundo todo. Os grandes educadores de todo o mundo têm isso em comum, com pequenas diferenças de como a gente chega nessa formação. Mas gramscianos, lukácsianos, aqueles que estudam os grandes educadores soviéticos, os grandes educadores atuais, os frankfurtianos, todas as grandes escolas de pensamento, os freirianos, os savianistas, todas as grandes escolas de pensamento educativo, escolar, as escolas alternativas, Montessori, Waldorf, pedagogia Pachamama, várias pedagogias holísticas, mas todas elas têm em comum essa perspectiva da formação histórica, da formação científica, da formação para um desenvolvimento integral do ser humano. É isso que a gente busca, nisso estamos juntos, educadores, movimento estudantil, os movimentos sociais organizados, né? E a gente convida todos vocês a buscar conhecer, a buscar estudar, o quanto mais melhor, quanto mais e mais diversos forem os vários projetos de educadores que você conheça, mais rica vai ser sua formação. Então, eu queria hoje chamar a atenção para isso, a diversidade das perspectivas com que se olha para a escola. Não há uma escola única, não há apenas uma escola quando se fala em escola. Quando as pessoas defendem uma boa educação e uma boa escola, elas estão falando de coisas diferentes. É preciso que vocês, como educadores, saibam o que vocês querem dizer quando falam de uma boa escola.